colocar aqui então, gravando. Mauriciele, então, seja bem-vinda novamente, você que é membro do Clube Conquiste. Nós estamos literalmente dentro da biblioteca do nosso clube. Eu espero que você tenha gostado do nosso cenário. Ele está super moderno, coloquei até os brincos para combinar com a biblioteca. Nossa, que top, Mel. Você gostou, Mauriciele? Amei, Mel, tá maravilhoso, Então, lindo. você já imaginou fazer assim os seus treinamentos numa sala de Pois estudo? é, Mel. Esse negócio tá me fazendo sentir que vai ser muito legal fazer isso, sabe, Mel? Esse Eu tô mundo, me inspirando em você. Mauriciele, o mundo virtual, ele é um mundo fantástico. Infelizmente, não são todas que conseguem, às vezes, ter uma mentora que mostre isso para elas, né? Que hoje a Sim. internet, aliás, eu digo hoje porque muitas só vão estar conhecendo o mundo virtual hoje, né? Eu já venho de Sim. uma caminhada e, como você sabe, são 25 anos já que eu trabalho com a internet e não foi sempre assim, né? Mas, Mauricélia, conta pra gente, você está falando de onde? Eu estou em Minas Gerais. Você está em Minas. Estou em Minas, Mel. E você está em que cidade, Mauricélia? Estou em Ribeirão das Neves. Faz parte da Grande BH. Grande BH, show! Eu não conheço Minas, mas Oh, Mel. eu sei que o povo mineiro ele é tão hospitaleiro como o gaúcho. Sempre ouvi falar disso. É verdade, Mauricélia? Ô, Mel, é tanto que eu sou nordestina, né? E eu vim pra cá, me apaixonei, eu morei aqui um tempo e depois eu voltei e escolhi esse lugar para viver, né? Então, assim, você tem ideia de como que esse povo é bom. É É sério? um lugar muito acolhedor. Para, Vale a pena você conhecer. Mauricélia, para que eu me enganei, eu já estive em Minas. É que Ah, faz sim? tantos anos que eu. Mas eu tive numa cidade, Mauricélia, porque assim, eu estava em Brasília. De Ah, Brasília, eu fui de carro até o interior de Minas Gerais. Eu não sei o nome da cidade, mas ela é do lado de Juiz de Fora. É uma cidade ah, tá. que faz um Santos calor. Dumont. Como é o nome? Santos Dumont? Não. Santos Dumont fica ali do lado de Juiz de Fora. Eu não conheço muito aquela região também, não, meu. Eu já passei por ali, né? Eu conheço muito a região central de Minas. Ok. Mas é uma cidade que ela fica. Aqui tem duas telas, ó, uma do lado da outra. Você está conseguindo enxergar a gente em duas telas, Mauricélia? Sim, sim. Você enxerga a gente assim em duas telas? Sim, tá em duas telas. Ok. Eu estou mostrando para vocês as inúmeras situações que vocês podem estar. Ó, a Mauricélia tá na tela direto. Aí tá aí, ó. Deixa eu só ver se, Mauricélia, se tá dando para ver quando você fala, se aparece a sua tela também em primeiro plano. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Porque eu deveria poder ver a nossa tela online agora ao vivo, mas ele não está me permitindo ver, não. Deveria estar Ah, aparecendo. tá. Vou ver se eu consigo ver aqui no computador mesmo. Mas tudo bem, né? A gente não se deixa, não vamos se deixar abater por isso. Eu estava tentando só confirmar como é que estava a nossa imagem. Mas se não estou conseguindo enxergar, é por algum motivo. Mas está sendo gravado aqui de qualquer maneira. Mauricélia, hoje eu estava comentando com, deixa eu ver aqui não, ele está online, sim, lá. Ele está online. Online? Só eu não sei por que não está aparecendo. Eu vou só, vai aparecer agora a tela do meu computador, gente, só para mim fazer um teste online aqui, porque isso aqui que eu estou fazendo é usando uma tecnologia stream para fazer a transmissão. Viu, Mauricélia? Então, é o Zoom que, através do Facebook, transmite a nossa imagem online. Não é um Ah, processo tá. simples assim, pegou, conectou o Zoom e foi para o Facebook. Nós Não temos entendi. que fazer uma configuração.
E essa configuração eu queria me certificar que ela está lá dentro. Ai, gente, já sei o que aconteceu. A Mauricélia, ela multiplicou, né? 5 peixinhos e 2 pãezinhos. Isso foi um dos milagres que Jesus Cristo fez, né? Quando ele não tinha como alimentar aquele povo que seguia ele, ele pediu, né? Um menininho que estava lá no meio do povo, ele tinha 5 peixinhos. Então Jesus pediu para trazer tudo que tinha, né, Mauricélia? E quando Sim. o povo trouxe tudo né, que eles tinham, que eram 2 pães e 5 peixinhos, Jesus fez a multiplicação. E essa é uma história que todo mundo conhece, né, Mauricélia? Sim. Mas hoje a gente quer falar da tua história, né? Uma mulher que teve uma passagem, não foi uma passagem, foi uma vida dentro do convento. Eu não faço ideia, Mauricélia, sabe, o que é viver. Eu ainda quero ter muitas conversas com a Mauricélia para a gente saber como é a vida dentro de um convento, né? Porque a gente não faz ideia do que é isso, Mauricélia. E só Verdade. você vai poder nos contar, porque eu não conheço ninguém que saiu de freira para empresária da beleza, mulher. Me conta como é que foi. Olha, eu quero que você conte para a gente. Para mim não me perder, eu fiz até um roteiro aqui, gente, porque a história dela é tão linda que eu ia passar aqui o dia inteiro e não ia terminar o assunto, né? Mas, Mauricélia, eu conheço um pouquinho da tua história e eu teria aqui várias, né, muitas coisas para compartilhar do meu ponto de vista da tua história. Mas hoje eu quero que você fale o teu ponto de vista da tua própria história. Você foi a protagonista da tua história, né? E Mauricélia, eu creio que durante esses 16 anos que você teve essa... Eu creio que foi uma... tipo, foi muito mais que uma oportunidade que Deus te permitiu ter de conhecer o outro lado de uma história, né? E eu Sim. creio que nessa história, para quem não conhece, vai conhecer um pouquinho hoje, eu creio que você teve ganhos. Então, Mauricélia, a gente não quer saber das dificuldades, na verdade, porque foram elas que te proporcionaram ter ganhos. Eu quero que se comente com a gente, compartilhe conosco quais foram os maiores três grandes ganhos que você teve nessa tua trajetória de 16 anos num convento, Mauricélia. A palavra é sua, querida. Oi, gente. Então, Mel, eu tive muitos ganhos. Se fosse enumerar, teriam não, são muitos ganhos em tudo isso, né? Mas, assim, quando você me fala 3 ganhos, me vem coisas, assim, bem, bem fundamentais. E uma das coisas que me marcou muito foi a minha experiência de fé, né? De conhecer um Deus verdadeiro, um Deus tão próximo da humanidade que se fez homem como nós para mostrar para a gente que é simples, que é fácil e que dá para viver aqui e conviver com os outros humanos. Que tem horas que, né, que a gente vê atitudes, que são situações que parece que não é possível e é possível, né? Então, assim, essa experiência de fé eu tive dentro do convento, né? Eu fui para o convento uma menina ingênua, simples, do interior, morava Você na tinha quantos roça. anos, Mauricélia? Eu tinha 20 anos, meu. 20 anos. Mas eu tinha 20 anos e não tinha nenhuma experiência de vida, né? Eu tinha um sonho e fui, Um né? sonho. E quando eu cheguei lá, eu aprendi realmente a conhecer Jesus Cristo, eu aprendi a ver valores nas pessoas, nas situações, ver valor na minha história, né? Então, esse assim, é um ponto que é fundamental. Uma outra coisa que me ajudou muito, Mel, nessa convivência com as irmãs, foi a multiplicidade de culturas que me possibilitaram viver. Eu morei em várias partes do Brasil e convivi com muita gente do Brasil inteiro e de outros países. Eu morei com pessoas da África, né, da Guiné-Bissau, eu morei com pessoas do Peru, eu convivi com muita gente, né? E uma coisa, Mel, é você conhecer pessoas de uma outra cultura, mas quando você vai morar com elas, você vai conviver com elas no dia a dia, isso te desafia muito, mas também te enriquece muito. E foi isso que aconteceu comigo. Eu me enriqueci muito de culturas, de conhecimento, sabe? De conviver com todas essas pessoas que se tornaram amigas, né, ao longo do caminho. Muitas eu morei muitos anos, outras pouco tempo,
mas foi uma experiência assim que marcou profundamente a minha vida e me ajudou muito a ampliar meus horizontes. Valeu muito a pena. Então, assim, essa foi a segunda experiência. E uma outra experiência, forte para mim, eu adquiri autoconhecimento dentro do convento, né? A formação humana que essas irmãs proporcionaram na minha vida foi muito grande, Me ajudaram muito a me autoconhecer. E conhecimento no geral, porque quando eu fui para o convento, por causa dessa questão da visão, eu só tinha a terceira série, que hoje corresponde ao 2º ano, né, do ensino fundamental. Deixa eu entender, para aí que você pulou lá para uma parte importante. Você disse que tem um problema de visão. Sim. Porque eu sei um pouco da tua história, né, Mauricélia? Mas quem está te ouvindo não faz ideia do que é esse problema de visão. O que é esse problema de visão, Mauricélia? Então, eu tenho albinismo na visão, né, Mel? E eu tenho 15% de visão num olho e 7% no outro. Então, é pouco, né? É pouco. Não é pouco. Para mim, eu acostumei viver com isso e conviver. Então, com esse pouco é meu muito, porque é o que eu tenho. Graças a Deus, né? E eu consigo lidar com isso tranquilamente. Mas essa situação me trouxe alguns problemas também, né, Meu? E uma das coisas eu não consegui estudar na minha infância. Eu estudei, né, os 2 primeiros anos e eu não sabia lidar com isso, os professores não sabiam lidar com isso, e eu comecei a ter uma série de problemas que hoje que eu consigo ver que eu tive tipo uma depressão quando eu era criança e eu não sabia, nem meus pais sabiam disso. E eu comecei a reclamar de dor de cabeça, né? E aí o médico, o oftalmologista falou com a minha mãe, então tira da escola. Saí da escola, né? Então quando eu fui para o convento, elas perguntaram: "Você quer estudar?" "Quero." Então assim, elas me possibilitaram e me ajudaram muito nesse processo, né? E hoje eu sou formada em pedagogia, né, Mel? Você sabe disso. E eu estou terminando um outro curso que é história. Para só um pouquinho, para. Você teve um laudo médico para você parar de estudar e você se forma pedagoga em pedagogia. Sim. Isso? Sim, Mel. É. É verdade. Gente, vai vendo a história, né? Vai vendo. 7%, 15% num olho, 7% no outro, uma visão baixíssima. Mauricélia, eu acho tão eu fico tão emocionada toda vez que eu vou falar com a Mauricélia, porque, gente, nesses 5 meses que ela passou junto comigo, quando ela ia entrar online aqui na sala, ela colocava o olhinho dela bem pertinho assim da tela para conseguir enxergar a gente. E aí, quando ela via que estava todo mundo lá, daí ela separava-se. E eu dizia assim, Mauricélia, gente, eu não sei qual é a tua situação, né, Mauricélia? A gente não sabe a situação das pessoas hoje, nem por causa da pandemia, nem pela situação de vida mesmo da pessoa, mas às vezes a gente precisa olhar para histórias como a tua, Mauricélia. A gente precisa, sabe? Para que a gente, sabe, para a gente aprender a honrar a nossa história. Como você tem aprendido na sua caminhada, né? E aí você vê que todo o desencorajamento que era para você ter parado mesmo. Tipo assim, não, né? Mas aí você bateu numa porta só para, né, puxar assim a chave, você bateu numa porta. E essa porta foi o convento. É isso? Sim, Mel. Né? E foi assim, né? Graças a Deus mesmo, porque eu não tinha nada planejado, né, Mel? As coisas foram acontecendo e eu vivi intensamente, e o tempo que eu tive lá, realmente eu tive muita ajuda, né? E estudei, né? E eu tive pessoas, não, além das irmãs, eu tive pessoas de fora que conheceram a minha história, que tentaram me ajudar, pessoas que até já estão com Deus hoje, mas assim, que fazem parte dessa história, que me ajudaram muito, assim. Eu tive uma professora de português que ela, quando ela conheceu a minha história, falou: "Vou te ajudar a estudar", né? E você quer? Quero. E eu tinha terceira série completa, né? Que era o 2º ano hoje. E ela falou comigo assim: "Maurício, ela coordenava o supletivo de 5º ao 8º, que era um programa que tinha do Roberto Marinho, né? Telecurso 2000. Telecurso 2000. Tanto tempo do telecurso, Mauricélia? Eu fui formada pelo telecurso, Mel. Sério, Mauricélia? Nossa, mas olha aí, a Globo, não vou nem falar da Globo aqui, mas você vê que todo mal, Deus dá um jeito de levantar para o bem, né?
Com certeza, Mel, existem coisas. Então, eu fiz o telecurso e, assim, essa professora, ela falou comigo, ela coordenava esse supletivo e ela falou, Mauricélia, você teria que ter quarta série completa, você não tem, e tal. Então, ela conversou, ela, né, conhecia muita gente e tal, ela falou assim, se você fizer, eu vou conseguir professores de matemática, história e geografia, e eu vou te dar aula de português. Nós vamos te dar uma avaliação em 2 meses. Se você conseguir tirar a nota máxima nessas avaliações, a gente consegue para você um certificado de conclusão do curso de terceiro e quarto ano para você fazer o supletivo. Então, eu comecei com meus livros, né? E em 2 meses, esse pessoal todo, né, ela e mais esses 3 professores da equipe dela, se dedicaram, prepararam material para mim que não fazia parte do roteiro deles, né, de trabalho, não estava ali no... E eles prepararam o material, eu estudei, né, fiz as provas, e ela era mega exigente, né? Fala assim, olha, eu vou te ajudar, mas você tem que mostrar que você tem que ter competência. Isso, assim, foi maravilhoso para mim. E eu fechei todas as disciplinas com 10. 10. 10. E aí, eles Eu não conseguiram... sabia não, viu, gente? Pois é, eu morava na Paraíba na época, né? No estado da Paraíba. Eu tenho um certificado que eles me deram da Secretaria de Educação do estado da Paraíba, né? Com conclusão, com aquelas notas daquelas provas, com conclusão do terceiro e quarto ano. Então, eu comecei a fazer o Telecurso 2000, né? Isso foi em 1999, né? Aí, eu comecei, estudava em casa, né? A professora de português, essa me ajudou muito, me dava muita orientação. E o material didático, eu ia para casa, via as teleaulas e voltava a fazer prova. E em 2 anos eu fiz supletivo de 5ª e 8ª série. Aí eu vim para BH e fiquei, né, um período de formação que precisava ficar mais recruta, eu fiquei. Quando eu terminei esse período que chama noviciado, eu voltei, fui morar no Maranhão e falei, vou fazer ensino médio. Comecei fazendo ensino médio numa época que estava muito difícil, Sarney com aquelas ações políticas dele lá no Maranhão, né? E, enfim, a escola pública mais parada do que funcionava, né? E eu comprei briga com tanto de gente lá. Deu certo. Aí Eu você fiz foi para primeiro o Maranhão e se formou lá. Me formei lá. Fiz 1 ano no estado e 2 anos em escola particular. Você não parou, né? Isso que você está dizendo, né? Você não parou. Exatamente. Você morava onde lá? Morei em Perimirim, é na Baixada Maranhense, perto de Pinheiro. É uma cidade bem pequenininha, chama Perimirim. E Mauricélia, teve uma parte da sua história que você me falou, que me chamou muita atenção, foi quando você saiu do convento, né? Porque essa parte que você está contando, você ainda estava no convento, é isso? Não, isso eu estava no convento, Mel. Eu fiz, Então você né? podia sair do convento e fazer os seus estudos, é isso? Para a Sim, gente dentro poder do convento entender como é que funciona, porque eu não imagino como é que são as regras de um convento, né? Na verdade, Mel. Mas eu estava numa congregação missionária, né? Elas têm casas inseridas no meio do povo. Eu morei sempre em lugares, né, em periferias. A missão delas era educar através da realidade do povo. Então, a gente trabalhava com escolas, mas sempre junto com as pessoas mais pobres, enfim. E, nesse período, eu fiz todo o meu ensino fundamental e médio com as irmãs, né? Então, depois eu parei de estudar e tal, eu assumi algumas missões com as irmãs e eu deixei essa parte do estudo de lado, né? Só que quando chegou um determinado momento na minha vida, deu uma loucura na cabeça e eu não quis ficar mais lá, né? Eu quis sair. Você Fiz tinha todo um quantos anos daí processo. já? Já era grandinha, né? Aí já era já velhinha, minha filha, estava com 36 anos, né? Gente, para só um pouquinho, Mauricélia. Para que às vezes até dá, sabe? Eu fico um pouco confusa e eu preciso colocar numa linha de tempo um cérebro assim, rapidinho. Vocês imaginam, vocês que estão nos assistindo, que essa mulher, ela entra no convento, menina moça, claro, né? Com todo um discernimento, com suas dificuldades, muitas dificuldades, certamente, né, Mauricélia? Mas
eu quero que vocês vejam algo que eu não sabia também, da idade que você tinha saído. Eu não tinha feito cálculo ainda direito, Mauricélia, porque eu não sabia em quantos anos você entrou no convento. Então, 36, ó, você entra com 20, sai com 36 anos de idade. 36 anos de idade, você já era, como você disse, né, uma mulher madura. Então, não foi uma coisa assim que a Mauricélia entrou com 20, com 23, ela se deu conta que aquela ali não era a realidade que ela queria viver e saiu por aí no mundo, né? Querendo desbravar fronteiras, né? Conquistar carreiras. Não, você já era uma mulher madura, você sabia o que você estava fazendo, não era uma decisão inconsequente. Você Não, com apontou certeza. provavelmente muitas coisas, né, Mauricélia? Não, com certeza, Mel. E até para mim foi muito difícil de acolher isso, porque eu não imaginava que eu fosse sair também, né? Quando eu comecei a me perceber não satisfeita, eu comecei a procurar um acompanhamento com as próprias irmãs, até o psicólogo eu procurei porque eu achei que eu estava ficando doida, né? Calma. O que está acontecendo? Então eu fiquei, o ano de 2013 foi um ano assim muito decisivo, mas foi muito sofrido, porque eu não queria sair também, assim, não era uma coisa tipo, não gosto mais daqui, estou indo embora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não estava satisfeita e eu precisava definir isso, saber o que estava acontecendo comigo. Então, eu comecei a partilhar isso muito com elas. E, de início, a gente achou que fosse uma crise existencial rápida, que fosse passar, enfim. E depois eu fui fazendo todo um processo e eu fui vendo que eu precisava realmente sair, né? Então, né, elas, claro, me ofereceram todas as possibilidades normais, né? Mas, Mauricélia, né, eu para que eu sempre... me lembrei de uma coisa importante. Ah, Mas essas mesmas que estavam acreditando que podia ser uma crise, que te deram todas as possibilidades de análise, né? Puxa, isso é fundamental, né? Mas não foram sim. as mesmas que negaram a tua entrada no convento que você tinha me contado lá atrás? No primeiro momento, elas não queriam, né? Muitos, Elas não elas te queriam lá dentro, né, Marcelo? Não, deram uma não dá, não dá. Não foi assim, Marcelo. me deu uma enrolada no início, né, para aceitar. Por quê? Realmente, para elas, depois a gente conversando e foi vendo. É difícil acolher uma pessoa com uma deficiência visual no grau que eu tenho e saber lidar com isso, porque, como elas às vezes falam, Maurício, acolher e depois não saber lidar com você é muito pior, né? Então, Então, não assim, tinha elas também essa situação dentro do convento de te aceitar por causa do problema de visão. É isso? a questão foi essa no início, né? Depois eu fiquei sabendo só depois, né? Depois, graças a Deus, passou e depois que eu fiquei sabendo Mas elas e estavam fiquei assim, receosas por causa da tua deficiência. sim. Então, Vê. depois elas foram me conhecendo, enfim. Depois eu entrei e foi muito bom e tal. Aí, então, elas tentaram, né? Depois que eu ficasse e tal. Não fiquei, realmente falei que eu precisava, eu bati o pé que eu precisava desse período e eu tinha, né, como ficar 3 anos fora se eu quisesse, né, renovando uma licença anual, ficar, né, claro, se eu tivesse cumprindo as regras, né, do grupo e tudo mais, eu podia morar fora 3 anos e depois voltar se eu quisesse, né. Fiquei um ano e já defini que não voltaria mesmo, né. Nesse primeiro ano, elas me dariam todo o suporte, né, se eu precisasse, mas eu não quis ficar dependendo delas, não é orgulho, mas eu queria, realmente, eu sabia que eu tinha que mudar a minha vida, eu não podia esperar que a instituição me carregasse, né, eu tive tudo lá dentro, quando eu tive, então, eu entrei com liberdade e também saí com liberdade. Então, eu fiquei, né, no período do primeiro ano, e no final do primeiro ano, em vez de eu renovar minha licença, eu já pedi para assinar definitivamente. E no meu caso, teria que ter a licença do Papa, porque eu já tinha votos definitivos, então eu não era só elas dizer assim, não, tá bom, tá indo embora. Mas eu teria que ter uma assinatura da igreja me liberando dos votos que eu fiz. Mauricélia, deixa eu pegar um livro aqui. Vou pegar um livro aqui, gente. Deixa eu pegar um livro aqui. Eu vou pegar um livro agora aqui na biblioteca e eu quero compartilhar, então, bem nessa parte da tua história, né? Que eu separei 3 chaves aqui de liderança do nosso Mestre Jesus. E esse livro, ele fala sobre os métodos de administração de Jesus, Mauricélia. Sim. Jesus, ele criou a maior empresa do mundo com 12 malucos. 12. Foi isso, né, Mauricélia? Foi, meu. É tipo assim, bipolar, depressivo, né?
Tipo assim, todos nós temos um pouquinho de cada, né? Porque era os malucos da época mesmo. Mas separou bem a humanidade nesses 12. Pegou um de cada time. Cada problema de saúde emocional, né? Porque é disso que eu trato. Eu não sou médica, não trabalho com doenças psiquiátricas, mas eu trabalho com a saúde emocional. Então, Jesus, parece que ele escolheu, né? Cada um tinha um problema na saúde emocional e jogou lá. E treinou esses 12. E dentro desses 12, com esses 12, ele criou a maior empresa do mundo, que perpetua, né, por mais de 2000 anos, que é a igreja. Então, esse livro, ele traz muita essência da administração, porque essa é a minha formação de base, administração de empresa, com habilitação em comércio exterior. E eu quero compartilhar, então, Mauricélia, esses 3 métodos que ele utilizou, que ele trouxe, né, como sabedoria. Eu quero compartilhar, então, agora a primeira das 3. Aceite riscos. Você falou que quando você acreditou que você estava certo, que você tinha que sair do convento, você teve uma oportunidade que foi te dada. Não, Marcelo, faz assim, ó, você fica longe por 3 anos, porque se você se arrepender, você pode voltar. Foi isso, né, Mauricélia? Sim. Mas você disse, não, eu tenho certeza, e eu vou correr esse risco. Mesmo que isso aconteça, eu vou correr esse risco. Então, olha só o que essa palavra do livro ele traz para nós. Se você pensa que Jesus defenderia tão somente uma filosofia empresarial maçante e ultraconservadora, nunca leu ou entendeu a parábola dos talentos, tal como foi registrada em Mateus 25, do 14 ao 30. Eu estou sem a minha Bíblia aqui na minha frente, mas está lá, né? Se você abrir, né, em Mateus 25, do 14 ao 30, você vai ler sobre a parábola dos talentos. E é incrível, é uma parábola lindíssima. Jesus, quando ele queria fazer analogias, ele usava parábolas para nos mostrar, né, Mauricélia? Então, o livro diz assim, nessa história, Jesus relata que um senhor, saindo de viagem, confiou certas quantias de dinheiro, né? Nessa parábola conta isso. Ele confiou certas quantias de dinheiro a seus servos, né? Esse senhor, então, ele pegou e colocou na mão dos seus servos, cada um teve uma quantia de dinheiro, para que eles aplicassem na ausência dele. E ele confiou a maior quantia àqueles com a maior capacidade, que são os talentos, né, Mauricélia? Sim. Se você quiser me saber, então, ó, os que investiram os fundos, né, de dinheiro e os multiplicaram, receberam os elogios do patrão, né? Aquele, porém, que enterrou a quantia que lhe foi confiada, e para quem não conhece, é porque na hora que esse senhor ele foi dando o dinheiro para as pessoas, teve um que fez que multiplicou, o outro multiplicou, mas teve um que guardou o dinheiro. Ele pensou assim, puxa vida, e se não conseguir, né? Ficou com medo. Se eu perder esse dinheiro, se eu... né? É isso, né, Mauricélia? Ele pegou e enterrou o dinheiro, né, Mauricélia? Então, os que investiram os fundos, que foram os outros, e os multiplicaram, receberam elogios do patrão, desse senhor. Aquele, porém, que enterrou a quantia que lhe foi confiada e devolveu só o valor que lhe fora dado, recebeu a ira do Senhor. Desse Senhor, não o Senhor nosso Deus. Esse Senhor se irou contra esse servo. Ele disse assim, servo inútil, o que você fez? Eu enterrei. Mas por que você enterrou o dinheiro que eu te dei? Por que você não multiplicou? Servo inútil. E aí ele diz assim no livro, a lição dessa parábola é que devemos multiplicar os nossos fundos, investindo-os com sabedoria. Jesus, é claro, sabia que há riscos envolvidos em todo investimento,
Mas os servos que duplicaram os recursos a eles confiados são destacados como bons exemplos. O servo que enterrou o dinheiro que lhe fora confiado foi chamado de mau, servo mau, né? E negligente, inútil. Foi-lhe dito que o mínimo que ele poderia ter feito teria sido pôr o dinheiro a juros num banco e assim teria ganho algum rendimento. Agora, aqui vai um destaque que eu quero trazer para nós. Na condição de executivos e responsáveis pela administração dos recursos de uma companhia, como são os acionistas, nossa tarefa não é a de preservar o capital, mas de fazê-lo crescer. Isso significa investir em novos procedimentos, em novos produtos, em novos mercados, em novos funcionários. Significa assumir riscos calculáveis. No mundo dos negócios, como em nossa vida pessoal de fé, somos chamados a fazer um bom uso de nossos recursos e habilidades. Então, para finalizar, eu quero trazer um destaque que diz assim: na condição de executivos e responsáveis pela administração dos recursos dos acionistas da empresa, nossa tarefa não é a de preservar o capital, mas de fazê-lo crescer. E quem são os acionistas no negócio como o teu, Mauriciele? Pois é, somos nós, consultoras. São todas as pessoas, né? São todas as pessoas que você convidou um dia para entrar no seu negócio, como aquelas que estão junto contigo nessa trajetória. Todas as pessoas. As pessoas que te ajudam, o teu marido, os teus familiares e os teus clientes também. Né? Então, muitas de nós acreditam que eu vou guardar isso aqui e deixa lá. Ou então aplica de forma errada. Você correu riscos, você fez uma aplicação sem enxergar o que ia acontecer no teu futuro, Maurício. Você foi lá, pediu as contas, pegou o talento, a habilidade que Deus te deu e você foi para o mundo. E aí você foi lá, depois da porta para fora do convento, o que foi que aconteceu, Mauriciele? Como é que você chegou à empresária da beleza? Pois é, então. Depois disso, né, eu voltei para casa dos meus pais, mas fiquei 40 dias lá, dei uma satisfação, enfim. E eu sabia que eu poderia ficar lá, mas eu não queria. E não era por orgulho também, mas eu achava que meu pai não tinha mais obrigação de cuidar de uma mulher com 36 anos, que não tinha uma profissão definitiva e não tinha nada, e tinha que começar do zero. Eu falei, se eu ficar aqui no interior com meus pais, eu não vou ter como trabalhar, e eu vou ficar dependendo deles, eu tenho que dar um jeito. Como Minas Gerais foi o penúltimo lugar que eu tinha morado, eu conhecia muita gente, eu gosto muito daqui, né? Vamos voltar. E muita gente me ajudou, muita mesmo, né? O pessoal fez tipo um chá de cozinha nova para mim, e um amigo me ofereceu um barracão que ele tinha no fundo da casa dele, de quarto e banheiro, falou comigo que eu poderia morar até eu arrumar emprego, sem pagar aluguel, e já me deu uma segurança, né, meu? E eu vim com a cara e a coragem. Fiquei um mês sem emprego e as próprias irmãs, né, me chamaram para trabalhar, porque elas têm a administração das escolas. Elas me chamaram para trabalhar com elas. Voltei, né, fiquei 4 anos trabalhando com elas. Foi muito bom ter a experiência agora como uma leiga, né, não era mais do grupo, mas funcionária, enfim. E amiga, porque a gente criou uma relação muito boa, né. Então, eu voltei, né, fiquei morando nesse barracão um mês. Né, no segundo mês eu já tive emprego. Já tive como pagar o aluguel que a gente tinha combinado, que eu só pagaria depois que eu começasse a trabalhar, né? E, na época, meu salário não era muito, mas era o suficiente para tentar viver, né? Então, pagava meu aluguel, água, luz. E aí eu decidi fazer faculdade, porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, se eu não conseguir me manter aqui, eu tenho que voltar para o interior com meus pais. E lá eu sei que, como pedagoga, eu consigo, né? Na prefeitura, enfim, eu consigo um trabalho como educadora. E eu já tinha trabalhado na área também, né?
vou tentar uma formação que eu possa me garantir depois, morando perto dos meus pais, né? Então, eu comecei a fazer pedagogia. Comecei a pagar os meus estudos, trabalhava, pagava o meu aluguel, pagava minhas coisas e pagava a faculdade. Só que aí o dinheiro acabava, né, meu? E falava, e assim, eu não queria preocupar meus pais, enfim. E eu sabia que eu tinha que ter, se eu precisasse, se eu adoecesse, se alguma coisa acontecesse, eu precisaria de ter alguma coisa, um real a mais, né? E eu comecei a procurar trabalhar com cosméticos. Aí não veio a Mary Kay, veio Natura, e no meio disso eu encontrei realmente a Mary Kay. E eu não conhecia a Mary Kay, não conhecia produtos, não conhecia a história dessa empresa, né? Mas eu vi uma amiga, Mauriciele, né? eu vou interromper de novo, porque tem uma coisa aí que me intriga. É que você diz que você estudou pedagogia, você, né, passou um treinamento dentro de um convento, você tem um problema de visão, uma deficiência que se chamaria, né? E de repente você escolhe, deixa eu ver se eu entendi. De tudo isso, você escolhe o mercado da beleza para entrar. Foi isso? É isso? Pois é, meu. E, Quer dizer, né, Mauricélia, eu quero que você olhe para essa situação. Você tinha uma imensidão de mercados para entrar. Uma imensidão. sim. Mas aí você está me dizendo que você justamente nessa imensidão você encontrou um mercado assim, sabe? Parece assim que você pegou e fez assim com as mãozinhas, ó. É nesse que eu vou entrar. É Foi nesse. mais ou menos isso. Foi isso. Quando eu Com vi isso, meu, deficiência e tudo, é nesse que eu vou entrar. quando eu descobri, quando eu conheci Mary Kay, eu falei, é aqui que eu quero trabalhar. Eu quero fazer isso aqui, né? E aí fiz meu cadastro, já comecei a trabalhar, já comecei a divulgar, né? Isso Não, aqui. é incrível. Não tinha outro lugar para você se meter, né? Se você foi se meter no mercado, é tipo assim, mais cerrado que existe. Pois é, a E louca, numa né? empresa que é gigante no mundo inteiro, que eu diria tipo, a gente sabe que é a fórmula da Mary Kay de alta tecnologia e que realmente nos transforma, porque essa pele linda aqui tem 46 anos, né? Dá licença, né, Marcelo? Aqui Mas, também, 41 aqui, meu. então, a gente está ali, né? Mas eu estou falando de muito mais do que isso. A gente sabe que a Mary Kay, ela nos possibilita a todas as empresárias a ter recursos o suficiente para elas realmente multiplicarem resultados, que é o que a gente está falando aqui sobre um dos métodos de Jesus, né, na criação da sua empresa, a maior do mundo. Sim. Mas, Mauricélia, você tem que convir que isso não é uma escolha assim que a gente possa dizer que é tipo uma escolha normal, né? Você entrou numa empresa, Mauricélia, eu não sei se você se deu conta na época, acho que não, mas Não, eu com acho que certeza. com toda essa tecnologia que a Mary Kay tem de produtos, as mulheres, se eu mostrar a minha foto de como é que eu iniciei Mary Kay em 2012 e como é que eu estou agora, você vai dizer que não é a mesma pessoa. Sabe? Uma Né? mudança assim, radical. Então, sim, muitas entraram que nem eu, assim, né? Mais ou menos, só lá meio gasta, aquela coisa toda. Mas eu estou falando que tem de uma companhia mundial, Mauricélia, multinacional, que tem, acho que, o maior conglomerado de mulheres por metro quadrado e que são mulheres lindíssimas. Quer dizer, você, tipo, você não analisou essas coisas quando você escolheu a Mary Kay, né, Marcelo? Claro que não, né, Mel? Senão não teria ido. Não, né? Não, eu não No primeiro analisei momento, também, porque quando eu entrei, eu estava com a sola meio gasta do sapato, mas eu disse, eu vou entrar. eu aguento ficar lá. Então, no primeiro momento, eu entrei por causa de dinheiro, né? Era uma renda extra, realmente. Ok. Só que depois eu me encantei com esse negócio e mesmo, aí eu comecei a analisar, existe todo esse contexto, né, da beleza, realmente, esse tanto de mulher linda e maravilhosa e Inclusive, uma veneração de muitas, né? isso. Então, e eu descobri que eu quero fazer carreira nessa empresa. Eu falei assim, não importa, eu quero e eu vou correr atrás disso agora, né? E comecei a E aí, mudar só um pouquinho, aí você diz que vai entrar na Mary Kay, passaram-se 2 anos, 2 anos. e aí tu me conheceu, foi isso?
Sim. Aí, antes de eu te conhecer, eu já coloquei na minha cabeça que eu queria ser diretora, né? Só que aí começou a travar algumas coisas, né? Não conseguia trazer gente para minha equipe, não conseguia. E as poucas que vinham, eu não estava conseguindo manter, né? Então, eu tô, sim, tem que ter alguma forma, né? Eu não estou sabendo fazer esse negócio de uma forma que ele seja sustentável, porque ele é, se existe, se as pessoas podem, se elas fazem isso, eu também posso, só tenho que descobrir a fórmula disso, né? Como que eu vou fazer para fazer bem feito? E eu comecei a procurar, né? Só que, assim, eu sou muito seletiva, né? E eu fico com muito medo de golpe, de tudo. Então, eu comecei a ver pessoas, ouvir testemunhos. E aí eu vi teu perfil. Um dia eu tô lendo e me chamou muita atenção o teu perfil porque falava justamente de Deus, né? Eu falei assim, eu comecei, né? Solicitei no Face, você aceitou a amizade e eu comecei vendo suas postagens, né? E aí eu falei, é com essa que eu vou fazer, né? Um processo né, de conhecimento, eu tenho que descobrir realmente quais são os métodos que eu preciso utilizar para eu chegar no patamar que eu quero dentro da Mary Kay. É com a Mel que vai ser. E aí você disse para mim, inclusive, que entrou e saiu dos meus grupos várias vezes. Ah, é, entrei num grupo, aí eu comecei a ouvir, comecei a ver as propostas, aí eu saí, não, peraí, vou sair. Saí, aí depois eu entrei no outro grupo que era seu de novo, falei, agora não, agora eu vou ficar aqui. E foi aí, eu fiquei no grupo, né, e você começou a falar do clube, né, Conquiste, e eu fui me interessando por isso, comecei a ouvir, a participar das suas masterclass, mas antes disso eu te chamei no privado, né, Sabe chamei, que coloquei. eu vou contar aqui para o pessoal que eu me lembro desse momento que eu estava na piscina aqui, porque eu também moro num clube. Então, eu estava na piscina, assim, quando a Mauriciane me chamou, dizendo, né, eu vi lá sobre o clube, que é o Clube Conquiste, né, onde nós nos reunimos para ousar conquistar nós mesmas. Mas eu comentei aqui para os meus amigos que eu ia contar a tua história de multiplicação. Uhum. E essa história de multiplicação não é a mesma história, claro, que Jesus, né? Mas ela teve o princípio de multiplicação. Porque eu disse que você tinha 5 peixinhos e 2 pãezinhos, Mauricélia. Conta para nós quais eram os teus 5 pãezinhos. Desculpa, teus 5 peixinhos que você Esse chegou até peixinho. a mim. Pois é, na época que eu cheguei até você, eu tinha 5 consultoras, né, que são fiéis, estão comigo até hoje, mas eu não estava conseguindo aumentar esse número de pessoas, né? Eu precisava trazer mais gente se eu quero ser diretora como eu quero. Ok. Então, eu não estava conseguindo. E quais foram os 2 pãezinhos que você tinha na tua mão, além dos 5 peixinhos que você multiplicou? Né, de membros. E o programa Conquiste, que você lançou dentro do clube logo em seguida, e eu fui a primeira a comprar, claro, né? Entendi. Então, olha só, de novo, né, Mauricélia, você correu riscos, né? Sim. Você vê que toda a tua a trajetória de Mauricélia foi à base de riscos. Só que foram riscos calculados. É. Não foi de maneira imprudente, né, Mauricélia? Você vê que tudo que você fez foi pensado, analisado, e tanto analisado que tudo aconteceu, tudo tu conseguiu resultados. Teu estudo, entrar no convento, não te queriam, tu conseguiu. Tu convenceu as freiras para que tu ia entrar. Aí você ficou lá 16 anos, aí dá virou de novo os olhinhos, aí chega para, não, agora eu quero sair. Não, Maricela, você tem que ficar. Aí tu diz, não, eu vou sair. Você saiu, você foi para casa dos seus pais, você já tinha 36 anos, você podia ter ficado lá, tipo, tirando umas férias, né, na rede, tomando um chimarrão, mas você disse assim, não, meus pais não têm mais obrigação disso. Eu tenho condição. E você pegou e arriscou de novo, foi parar lá no galpão, né? No barracão, é. Barracão, É aqui barracão. de galpão, né? Mas você foi para o Ah, tá, é. aqui a gente chama de galpão. Você foi para o barracão você conseguiu um emprego, você podia ter titubeado teu amigo lá, disse, não, ainda está meio difícil, eu ganho um pouco. Não, você disse, eu estou ganhando já o meu dinheiro, eu posso te pagar. E ainda você paga o curso de pedagogia como um plano.
Você pega os teus recursos e você sabe aplicar aquilo. É isso que uma grande empresa faz com o dinheiro dos acionistas. Ela multiplica. Ela não deixa parado aquele dinheiro. Ah, vou deixar no banco, porque se eu tiver alguma dificuldade, aí eu pego o dinheiro e aí sim eu vou ver quando eu puder, eu vou estudar. Não, você pegou tudo que você tinha e você aplicou em você. Você era o maior investimento da sua própria vida. Ou você investia em você, ou você investia em você. Né? Não tinha escolha, meu. E aí você foi e arriscou de entrar no mercado acirradérrimo. E aí, nesse meio tempo, você ainda com toda dificuldade, você chegou até a mim e você disse, Mel, eu vou investir no clube. Você começou o clube, eu me lembro muito bem, eu te pedi, Mauricélia, você vai começar fazendo uma sessão de hipnose. Hipnose? Né? Tá, tudo bem, como é que eu faço e tal, eu me lembro muito bem que você foi, deu assim, tipo, uns 30 minutos. Deu 30 minutos, a Mauricélia me liga e me chama de novo no WhatsApp. Mel, você não vai acreditar. Mel, porque Mel, tu tem que... Mel, não sei o que foi aconteceu, mas Mel, tô me sentindo assim, Mel. E eu, assim, glória a Deus. Que não deu nada na Mauricélia, né, gente? Porque imagina se eu oferecer um produto, dar um troço na pessoa do outro lado. Mas eu sei o que eu faço, né? Eu tenho propriedade nas coisas que eu digo, porque até eu chegar a lançar algo, eu estudei, pratiquei, até ter absoluta certeza que aquilo ali era algo, uma resposta de Deus na minha vida. A hipnose foi uma resposta. Eu sempre compartilho isso, né, Mauricélia? Eu não acreditava também, como cristã, eu achava que era coisa do diabo, eu achava que era coisa do demônio, e, enfim, e até entender na ciência o que é a hipnose, né? Então, quando eu vi aquela tua alegria da hipnose, eu assim, então agora já era, né? Agora já é, agora vai acontecer. Mas aí passou outubro, que a gente abriu o clube, novembro, dezembro, janeiro, você começou, então, um programa que foi o segundo peixe, o segundo pãozinho que você tinha na mão, né? E, de novo, você fez aí a multiplicação, né, Mauricélia? Porque o pessoal não sabe, mas além de você ter entrado num mercado extremamente acirrado, aonde existem profissionais de alta competência dentro dessa companhia, né? Diretoras realmente não só nacionais, como diretoras de vendas que não são nacionais ainda, com equipes incríveis, mas que não possuem os métodos, as ferramentas adequadas para ajudar pessoas como você, Mauricélia, que querem carreira, que querem desenvolver a liderança, né? E é aí que eu entrei, né? Porque eu fui consultora dessa companhia. Você sabe disso, né, Mauricélia? Eu tenho uma paixão tão grande pela empresa que eu disse assim, eu vou ajudar de graça, Mauricélia, sabe? Eu vou ajudar a Mary Kay sem ela me pagar nada, eu vou ajudar essa força de venda a funcionar. Porque eu comecei a ver tanta coisa triste, Mauricélia, sabe? Que começou a me revoltar, que começou a virar um fermento dentro de mim. Eu fui muito humilhada, eu fui rejeitada, eu sofri bullying, eu sofri de tudo dentro da Mary Kay. E quando Deus me mostrou a carreira de coaching, a incrível carreira de coaching, e a profissão que Ele queria para mim, já era, como eu digo, né? Eu entrei com tudo. E, Mauricélia, esse programa foi uma visão que eu tive também, ser DIC. Eu quero que se conte para nós, Mauricélia, quais foram os 3 maiores ganhos que você acredita que você teve dentro desse programa, que foi de janeiro até dia 5 de maio, agora, né? Acabou agora o programa Ser DIC, a primeira edição dele. Hoje ele está já disponível, todos os vídeos, né, vão estar dentro de uma área de membros para quem for fazer o treinamento, mas você fez ele, toda semana você estava comigo, Mauricélia. Quais foram os 3 maiores ganhos que você acredita que você teve com esse programa Ser DIC? Conta para nós, Mauricélia. Pois é, Mel. Uma das coisas, né? Primeira coisa que eu vejo assim foi reprogramação mental. Foi muito, muito forte, me ajudou assim, muito, né? E esse desenvolvimento, né? Desenvolvimento humano que você provocou, né? Trazendo à tona essa questão da questão da liderança,
né? Você trouxe isso assim maravilhosamente dentro do programa e isso me fez voar, O né? desenvolvimento de E liderança, você falou a primeira coisa que você falou, Mauricélia? foi a reprogramação mental, né? O desenvolvimento humano, né? E o desenvolvimento de lideranças. Essa reprogramação mental, para quem não sabe o que é isso, o que é isso, Mauricélia, para você? O que foi isso para você, a reprogramação mental? O meu foi tudo, porque foi fazer uma limpeza do que estava lá dentro, né, no meu subconsciente, do que eu não podia, e eu ouvi muito não na minha vida, com esse negócio da visão e tudo mais. Você não pode, você não pode, você não dá conta, você não é capaz. E eu assimilei isso, claro, eu trouxe isso muito para dentro de mim. Então, eu não estava conseguindo muita coisa na minha vida, porque eu sempre tive essa limitação de eu não posso, mesmo eu insistindo, mas lá dentro estava programado, você não pode, você não pode. E você fez essa limpeza com essa reprogramação mental, né, meu? Então, isso Entendi. foi fantástico. Entendi, Mauricélia. Sabe que eu me lembro de uma sessão nossa, um encontro que a gente teve com as meninas, que você disse assim, Mel, eu vou contar. Eu posso abrir o Pode contar. kimono? Eu disse que abri o kimono para as mulheres hoje. Vamos abrir o kimono então, Mauricélia? Abre comigo. Olha Tá só, bem? você disse assim para mim, Mel, eu disse assim, Mauricélia, por que vocês não vão para a internet falar do trabalho de vocês? Mauricélia, conta para mim aí, por que você não vai? Você disse assim, Mel, eu vou te ser sincera. Eu não vou para a internet fazer vídeo e falar do meu trabalho, porque eu tenho vergonha. Eu disse, Você tem vergonha de quê, Marcela? Eu tenho vergonha por causa da minha visão, né, Mel? Então, meu olho ele fica um pouco branco. Foi isso que você falou para mim? Porque eu não enxergo daqui, ok? Ninguém, de repente, vai enxergar. Mas você disse que teu olhinho fica meio branco. Ele ficou meio esbranquiçado. Foi isso que tu disse para mim, né? E aí, Porque realmente e ele tem, né? Só que eu não enxergo daqui. Mas, enfim, eu não enxergo. E você disse para mim que ele ficava meio branco e tal, e aí, puxa vida, as pessoas vão ver o que elas vão falar. Então, Mel, isso me dificulta eu ir para a internet fazer vídeo. Aí eu disse assim para você, é verdade, deve ser um problema muito sério esse negócio aí. Eu, por exemplo, Mauricélia, eu tenho problema nos meus dentes. eu lembrei disso. Aí, tipo, tu olha para os meus dentes aqui, ó, você tá tendo algum problema? Você enxerga aí? Eu não enxergo, nem eu me enxergo com problema. Mas, enfim, tá tudo aqui dentro. Eu disse, Mauricélia, eu também tenho um problema nos dentes. Sabe por quê? Porque eu fumei por 20 anos, eu fui fumante. Mel? Eu fui 20 anos fumante, eu destruí a minha gengiva e, por conseguinte, meus dentes se acavalaram e aí eu tive um problema sério, né? Não só de periodontia, como de a parte ortodôntica, né? Seríssimo. Sério, Mel? Mauricélia, é sério. Então, eu tive que passar por um grande sofrimento depois que eu larguei o vício do cigarro e eu reconstruí os meus dentes. Mas eu tenho uma perda gengival muito grande, porque são cicatrizes periodontais. Então, eu não tenho aqueles gominhos bonitinhos na volta dos dentes. Tal. Eu perdi, porque a gengiva, quando ela está inflamada, ela sobe. Né? E aí você não fica aquela aparência bonita da gengiva, os gominhos, porque onde não tem osso, a gengiva ela sobe, ela fica buscando o osso para se colar. Sério, Mel? Sério, Mauricélia. Mas sabe, Mauricélia, eu não estou nem aí, Mauricélia. Porque a dor que eu passei para conseguir ter esse resultado aqui foi tão grande que, para mim, isso é tão pequeno que isso não vai me parar. Isso não vai me impossibilitar de ser o que eu quero ser e fazer o que eu tenho que fazer. Desenvolver minha missão aqui nessa terra. E aí que você falou mesmo para mim, Mauricélia? Não, pois é, Mel, e quando foi o resultado foi no dia seguinte, né, Mel? Que tava um tanto de vídeo no YouTube, um tanto de vídeo no Instagram. Aí você enlouqueceu gravando vídeo, né, Mauricélia?
Comecei a gravar vídeo, Mel. E realmente vai né, trazendo essas situações, Mel, ajuda muito a gente a acolher realmente aquilo que a gente não acolhe na gente, né? E eu falei assim, não é à toa. Eu não nasci, né? É um problema que eu já nasci com ele. Mas se é assim, então não é paralisar, né? Você consegue se virar com isso, conviver com isso. Então, vamos trabalhar com isso. Você não tem mais do que isso, você tem isso. Então, é isso que você tem que usar para trabalhar e para viver, né, meu? Que seja para a glória de Deus. Exatamente. Né, Mauricélia? Aí você falou também de desenvolvimento pessoal aí. Foi isso? Sim. Você comentou? E como é que foi esse desenvolvimento para você, Mauricélia? Meu, também foi fantástico, né? Tudo que eu vivi dentro dessa experiência foi muito fantástico. Porque realmente essa questão de você sair de você mesmo, de si mesmo, né? E quando você colocou essa experiência aí que eu compartilhei, eu estava assim, mas se eu for para a internet, o que vai acontecer? E quando você me colocou isso, eu tomei noção, né? Consciência de que realmente esse programa era para o meu desenvolvimento, né, pessoal, era para o meu desenvolvimento humano e eu precisava ultrapassar aquilo que me limitava. Porque isso não é limite, né, para parar, era um limite realmente para ultrapassar, né? E o programa realmente me trouxe essa consciência, sabe, de que eu preciso continuar caminhando. Se ele me trouxe até aqui, né, eu digo, ele é Deus, né, porque é ele que Isso. conduz a gente, né, meu? Sem ele Se ele não, me não trouxe conseguimos. se ele me trouxe até aqui, se ele, né, me fez fazer toda essa trajetória de vida, não foi à toa, né? Não é do nada, nada acontece na vida da gente do nada. Então, se eu cheguei até aqui, né, se eu tive essas possibilidades, né, essas oportunidades, é porque ele tem algo para mim e eu preciso realizar esse algo. E só um pouquinho que Então, você realizou, porque uhum. você chegou dia 30 e desculpa, de abril, eu perguntei como é que você estava aí, como é que está aí os resultados, porque, olha, a pessoa não vai entender muito bem, mas eu fiz um desafio dentro do meu próprio programa. Eu desafiei um grupo de 5 empresárias e eu disse a elas que de janeiro até dia 5 de maio, elas iam ter 10 mulheres no negócio, que é o mínimo para a Mary Kay aceitar as empresárias numa qualificação para diretorado, né, Maricélia? Então, para quem está nos ouvindo e não sabe, existe um processo dentro da carreira, dentro de Mary Kay, um plano de carreira fantástico, né? É tão fantástico que eu digo assim, ó, só não vai conseguir se a pessoa não tiver realmente capacidade, entendeu? E até aquilo que faltar para ela, se ela desenvolver, ela consegue. Então, existem vários testemunhos, você uma história linda, né, de superação, né, Mauricélia? De sair de freira para empresária da beleza, com todo o preconceito que que você teve, os medos que você teve, que podia ter te paralisado lá atrás, né? Agora, quando eu fiz esse desafio de você ter essas 10 meninas, você tinha 5 peixinhos, né? 5 peixinhos. Exatamente. Você entrou, pegou os dois pãozinhos também e multiplicou em quê? Só para o pessoal entender, porque dia 30 você disse para o marido lá que não ia trabalhar no final de semana, num feriado, que ia dar um tempo para descansar, foi isso, Marcelo? Exatamente, né, Mel? Porque, assim, eu trabalhei, realmente, o mês de março não foi essa beleza, né, com essa coisa da pandemia e tudo. Em abril, eu falei, não, tem que trabalhar, e comecei a trabalhar, né, tanto com as minhas vendas com os inícios, né, mas eu tinha 5, eu fiz 2, né, e trabalhei com as outras, só que no final, 8 estavam, eu precisava de 10 e eu tinha 8 para apresentar para o Mary Kay. Então, eu falei, meu, deixar o mês, faltou 2, poxa vida, enfim. Aí eu virei para meu marido e falei com ele que amanhã eu não vou mexer com Mary Kay, eu já trabalhei, né? Estou muito grata pelo que eu consegui, mas eu queria ter conseguido um pouco mais, eu não consegui. E eu estava muito chateada porque eu tinha que dar uma resposta para ti, Mel, e para mim bloqueou, que parecia que o 5 de maio era 30 de abril. Né? E eu fui lá e te mandei um Era áudio. até dia 5 o desafio, né? Era até dia 5 de maio, mas era só dia 30 e você já estava largando a toalha. Eu tô assim, nossa, não consegui e tal. E falei isso com meu marido, mas eu te mandei um áudio, né, Mel? Conversei com você e tal. E você, né,
me respondeu no momento. A gente conversou, né, Mauricélia? No dia 30 eu te mandei um áudio, a gente conversou, mas assim, aí você não me falou, né? Você me deixou tranquila. Aí no dia 1º você me chamou de novo, né? E aí tinha virado lá as informações da Mary Kay e eu vi o que você também viu, mas eu vi de uma forma diferente, né, Mauricélia? Agora nós vamos abrir o kimono de novo. Sim. Aí eu disse para você que pegasse o kit de R$200 que custaria um investimento de quase R$700 em produto. Sim. Eu disse, eu quero para mim também. Eu disse, Mauricélia, pega esse kit e oferece. Para quem que eu disse para você oferecer, Mauricélia? Ofereça para todas as suas clientes, para todas as pessoas, né? E eu, tá bom, Mel, né? Mas aí, assim, no primeiro momento eu falei, tá bom, Mel, mas eu falei, tipo, eu vou fechar as 10, então, para Mel, né, para a gente fazer o desafio, né? Fechar o desafio. Você queria ganhar o desafio do programa Serdic, de qualquer jeito. Falei, vou fechar as 10. Só que aí, no mesmo dia, né? No dia primeiro, você, de manhã, eu tinha conversado com você, e à tarde eu já tinha 3 inícios ativos, né? Que nem eu sabia que estava ativando no Mary Kay também, né? E, então, eu tinha 3 inícios ativos na minha equipe, né? Então, eu já tinha 11 pessoas na minha equipe. Eu tinha 8, né? E, só que não parou, né, Mel? As coisas foram acontecendo e os inícios, as pessoas continuaram me procurando até hoje, eu tô fazendo início. E inícios que eu suava antes para correr atrás, para conseguir um. Agora as pessoas estão me ligando, me procurando, eu quero. E hoje eu tô Você já está contando o final da história, Mauricélia. O pessoal não vai entender desse jeito, mas vamos devagar. Olha só, quando eu te disse vai e oferece para todo mundo o kit, você disse, inclusive, que, puxa, Mel, mas as minhas clientes vão comprar o kit, não vão querer mais comprar de mim, né? Sim. Aí elas já vão ter o cadastro, elas têm 25% no mínimo de desconto para cada pedido, elas não vão me querer mais. O que eu disse para você, Mauricélia? Aí você falou comigo assim, Mauricélia, sua cliente não vai deixar de te comprar, porque se ela comprou um kit de R$200, né, de R$650 por R$200 esse mês que vem, se ela precisar de uma base, de um batom, ela não vai abrir o sistema da Mary Kay para comprar isso. Agora, se ela pegar esses produtos da Mary Kay que ela vai receber, esses 200, e ela sentir que ela pode fazer dinheiro com isso, ela vai ser tua consultora, né? Então, você não tem nada a perder com isso, não. Oferece para quem for, você não vai perder cliente, você vai ganhar cliente. Então, o que você fez? Você arriscou de novo. De novo. No entanto, aqui vem uma segunda chave que eu trago na nossa live. Mauricélia, quando você, no dia 30, você disse assim para o seu marido que, puxa vida, eu tenho 8, mas das 8 virou sistema, virou em não sei quantas que não estavam ativas. Exatamente. Quando virou o sistema, 2 não estavam ativas, ficou 6 de novo. Então, agora faltava 4 em vez de faltar 2. Baixou o número de pessoas, vou ter que fazer muito mais início do que eu imaginava, já não é mais nem o que eu imaginava. Sim. Não era só 2, era muito mais. Mas você fez algo e você não se deu conta. No dia 30, quando eu perguntei como é que estava lá o desafio, se você ia bater o desafio, você disse assim, Mel, eu estou indo, mas né, vai dar tudo certo. E você disse para o seu marido que você não ia trabalhar, você foi fazer outras coisas lá no dia 30, né? Olha o que diz aqui. Pare de se preocupar. Uhum. Jesus, ele tinha muito o que dizer a respeito da preocupação. Muito. Ele a considerava improdutiva e uma evidência da falta de fé. Preocupação é uma evidência da falta de fé. Uhum. Jesus nos disse firmemente que jamais nos preocupássemos. Há uma grande diferença entre planejamento e preocupação. Sim. Somos admoestados a planejar cuidadosamente e mesmo
a encarar as pequenas coisas. Planejar e prestar atenção nos detalhes são atividades positivas, porque nos permitem obter resultados positivos. A preocupação, por outro lado, é por definição afligir-se inutilmente com coisas sobre as quais não temos nenhum controle. Ou seja, no momento que se virou o sistema da Mary Kay dia 1º, já te mostrou outra pontuação, você não tinha controle. Se aquelas pessoas iam se ativar, se não iam se ativar, se ia acontecer, você não tem controle sobre isso. Você não tem controle sobre as pessoas. Você não sabe o que elas vão fazer. Você não sabe se você oferecer o kit de R$650 em produtos por 200 pila, se a tua cliente ia entrar na carreira, te largar de mão, sei lá o que leva. Você não tem controle sobre isso. Olha só. Então, o que diz aqui o autor? Que é inútil a preocupação. Porque você não tem nenhum controle. Além de não produzir resultados positivos. Muitos homens bem-sucedidos atestam que concentram toda a sua atenção nos negócios durante as horas de trabalho, mas que não se preocupam com eles durante a noite. Isto está coerente com o ensino de Jesus. Em Mateus 6,34, Mauricélia, ele disse assim, ó, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Então, quando naquele momento você disse para mim, que falou para o marido, eu não vou me preocupar, eu vou descansar, foi o que você fez. Eu não sei o que vai acontecer, mas você se despreocupou, sem perceber. E aí, Maurício, lembrando de novo, há uma grande diferença entre planejamento e preocupação. Você vê que todo o tempo da sua trajetória de história, Mauricélia, você planejou. Você teve sabedoria para fazer isso. E não foi diferente agora. Você simplesmente aquietou. Porque você não tinha mais o que fazer naquele momento. Então, você despreocupou. Você lavou. Você vou descansar. E foi o que você disse para o seu marido que você ia fazer, né? No entanto, como a própria palavra de Deus diz, né? Jesus disse, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, foi o que você fez. E ele diz, pois o amanhã trará os seus cuidados, Mauricélia. E aí aparece a coach. A coach aparece dizendo para você, pega essa chave, vai lá e entrega. E você ficou lá pensando, só que você tinha, né, 2 caminhos. Ou planejar em cima do que eu estava te dizendo, ou se preocupar. Você de novo usou o risco, você se arriscou de novo a perder seus clientes em prol daquele kit, né, que muitas deixam de fazer exatamente com medo de perder seu cliente. Você não se preocupou se você ia perder a cliente. Está entendendo, Mauricélia? Sim. E para finalizar a terceira chave, você fez algo indescritível na liderança. Escuta só. Seja um servo. O autor fala assim, durante todo o tempo em que Jesus estabelecia sua organização, a igreja, ele enfatizou repetidamente que devemos ser servos, ressaltando que o caminho para o sucesso é dar a primazia aos outros. Anota aí, Mauricélia, primazia. Muitos homens de negócios fleumáticos veem esta abordagem como sentimental e até mesmo irreal. É ou não é, Mauricélia? Irreal, meu. Vou pegar meu negócio, vou dar um tiro no pé, não é isso que a gente escuta por aí? Então, vai vendo. Algo para outra época e certamente para uma atividade não empresarial. A sabedoria,
prevalecente é ser o número 1. É esforçar-se para ser o número 1 em tudo. O fato, entretanto, é que o caminho mais seguro para o sucesso de um executivo é pôr os seus empregados e seus clientes. E seus clientes. Em primeiro lugar. Não é você, Mauricélia. É quem? As pessoas. Clientes. Os teus 5 peixinhos que estavam contigo e as suas clientes. Uhum. Vai vendo, ó. Ou seja, servi-los indo ao encontro das necessidades deles. Então, você não visou somente o seu lucro, a sua oportunidade de ganhar com esse kit. Você fez o quê? Sem saber, você usou um método de Jesus, que diz que você tem que servir e ir ao encontro da necessidade dos outros, dos seus clientes, das pessoas que estão contigo. Os anais de negócios estão cheios de histórias de sucesso em que o modelo outros em primeiro lugar constitui uma fórmula certeira para o sucesso. Mary Kay Ash deixou isso, né? Faça os outros se sentirem importantes. O estranho é que bem poucos percebem isso. Bem poucos se dispõem a aprender com Jesus ou com exemplos de organizações contemporâneas. Mary Kay Brasil é uma delas. Mas é importante salientar agora que servir aos seus colaboradores, parceiros, empregados e a seus clientes não significa dar a eles de graça seus produtos, ou comportar-se como um tolo ou ser piegas, de modo algum. Não é assim que você servirá aos seus empregados e clientes. Para ir ao encontro das necessidades deles, sua empresa tem de ser bem-sucedida. Somente empresas de sucesso sobrevivem para servir. Esse tipo de conduta que procura servir exige a disposição de perguntar: qual é a melhor maneira de cuidar de meus empregados e clientes no contexto de um negócio próspero e em expansão? Qual é? Com certeza, isso não significa vender seus produtos com preços inferiores ao custo que você tem, ou reverter todo o lucro previsto em salários e prêmios para os teus empregados. Isso seria ridículo. Uma atitude suicida e, por fim, uma ameaça à sua organização. Nos negócios, o oposto do modelo baseado no servir é aquele que pode ser descrito com as seguintes palavras: vamos pagar a estes pobres funcionários o mínimo possível e cobrar dos clientes o máximo pelos produtos que fabricamos, com o menor custo, de forma que possamos lucrar tanto quanto possível. Não é esse o caminho que leva ao sucesso. E para finalizar, para ser bem-sucedido, use o modelo de Jesus. Cuide bem de seus empregados e clientes. Quando Jesus disse em Mateus 23:11, mas o maior dentre vós será vosso servo, ele fez uma afirmação pela qual todo negócio pode viver e prosperar. O caminho mais seguro para o sucesso de um executivo é pôr seus empregados e clientes em primeiro lugar. Ou seja, servi-los indo ao encontro das necessidades deles. Mauricélia, esse foi o segundo método, o terceiro método que você colocou, né, que eu trouxe na nossa live de hoje, para finalizar. Eu quero que você, então, compartilhe o que esses 3 métodos, entre vários que o autor fala, te trouxe de resultado do dia 1º de maio
até hoje, dia 7 de maio, em 7 dias, olha, olha a revelação que eu estou tendo, Mauricélia. Deus criou o mundo em 7 dias. E hoje faz 7 dias que você criou algo para a sua vida. Para a vida sua, mas, em primeiro lugar, das pessoas que estão com você nesse negócio. O que foi que aconteceu, Marcelo? Uma transformação, meu. 23 pessoas na equipe. Quer dizer que os 5 peixinhos se tornou 23. 23. Ó, Maricela, deixa eu ver se eu só entendi direitinho. Até o dia 30, 5 meses de programa, você não teve esse resultado. Não. Você teve do dia 1º, que foi quando você despreocupou, se entregou na mão de Deus. No outro dia, veio a chave, o recurso. E esse recurso, que é o mesmo, Mauricélia, que tem para ti, tem para toda a força de vendas da Mary Kay. Toda. É o mesmo kit. Mas você viu esse kit de marca. Quer dizer, a coach viu por você algo que talvez muitas não tenham visto. Por causa do quê? Porque não consideram esses 3 métodos de Jesus, de uma empresa próspera. E nós temos que convir, né, Mauricélia, que a maior empresa do mundo, que é a igreja, ela perpetua até hoje. Sim. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ele deixou na terra 12 malucos para multiplicar essa empresa. E você multiplicou, Mauricélia. 5 peixinhos se transformaram em 23. E os 2 pãezinhos, que foi a geração de conhecimento e a oportunidade de fazer o programa Serdic, ele te trouxe. Quanto que ele te trouxe de bônus, Mauricélia? Porque você ganha bônus em cima toda essa transação que há na empresa, né? Na sua empresa individual. E cada consultora que né, faz um pedido tem uma bonificação em cima. Então, a minha bonificação de março, foi R$21. R$21. De abril. Abril, né, já com a transformação de todo o trabalho feito, foi 356. E maio, eu acho que vai ser muito mais. Mauricélia, se eu colocar na minha calculadora aqui, rapidinho, e eu colocar R$20 e R$350, ela vai me dar um resultado de 1.600% de aumento nos lucros desse negócio. Pois é. Os lucros que a gente chama de ações. Por quê? Porque uma coisa é o que você vende e ganha, que é o teu lucro bruto sobre as vendas. Sim. Outra coisa é você pegar, né, as pessoas que são as acionistas são os teus clientes que investem contigo, são as tuas parceiras, que são os peixinhos que entraram na tua unidade. Tá? Elas estão investindo em você. Com tudo. Não é só dinheiro, recurso, talento, dom, tudo. Você viu que você saiu, você pegou o talento que o Senhor te deu e você saiu de zero não, mas de R$21, você pegou esses R$21 que você tinha, porque esses R$21 é um bônus que você tinha das pessoas que estavam na tua unidade, correto? Sim. Então, isso é um lucro passivo que entrou na tua empresa. É como se fosse investimento em ações, sabe? Você pegou esse dinheiro das tuas acionistas e transformou em 1.600% de lucro. Mauricélia, eu posso te contar um negócio? Pode. Qualquer empresa multinacional te contrataria por isso. Qualquer, não é, Mary Kay? Você seria, sabe, teu passe de jogadora seria comprado por muito dinheiro. Porque perguntaram, Mauricélia, para um dos maiores empresários do mundo, se ele tivesse, né, que tipo de pessoa ele pagaria qualquer salário que essa pessoa pedisse a ele. Perguntaram para esse grande empresário. Se você tivesse que contratar hoje um funcionário,
que funcionário seria esse que tu pagarias qualquer salário que ele te pedisse? Já imaginou você pedindo assim, o salário que você quisesse, assim, Mauricélia? No meu. Opa, opa. Perguntaram para esse empresário, sabe o que ele respondeu? A pessoa que soubesse lidar com pessoas. Eu pagaria qualquer valor que ela me pedisse para ter ela na minha equipe. Não é a que sabe vender melhor, não é a que tem o maior glamour, os olhos mais lindos, com 100% de visão. Nada disso. Nada disso. Melhores diplomas, melhores faculdades, nada disso. 5 línguas, nada disso. É a pessoa que soubesse lidar com pessoas. E, Mauricélia, eu creio que no teu time, essas 5 que se tornaram 23 pessoas inclusas, que investiram ações na tua companhia, né? Eu tenho certeza que o maior talento que você usou para que essas pessoas se multiplicassem de uma forma tão incrível em 7 dias. Porque do dia 1º até o dia 7, você fez quantos cadastros lá no sistema aparece? 13, meu. 13 pessoas, ou seja, para não dizer 12, né? Porque até há pouco era 12. Até há pouco era 12. Uns minutos atrás você disse que era 12 para mim, agora já é 13. É porque uma me mandou aqui agora que já fechou lá. Pois é. Agora, multiplicando, né? Você está aqui e está multiplicando o teu negócio. As ações estão sendo investidas no teu negócio. Tá? As pessoas estão investindo em ações. Cada kitzinho que você vende é um pedaço da ação do teu negócio. Agora, quantas pessoas você precisa diretamente que você forme como líder, ou seja, uma diretora dentro dessa companhia, para te tornar uma nacional, que é o cargo mais elevado, vamos dizer, cargo de carreira mais elevado dentro de Mary Kay. Quantas você tem que ter diretas suas? 12, meu. 12. Quantos discípulos Jesus levantou para formar a maior empresa do mundo? 12. 12. Então, Mauricélia, que as tuas 12, que era até há pouco, se tornem 12 grandes discípulas desse negócio. Que elas possam enxergar, mesmo que elas tenham, com toda a visão que elas têm, né? Que elas não sejam míopes para esse negócio. E que elas possam ter essa visão de águia que você tem. Porque com 17 num olho, é 7 num olho e quanto no outro? 15 no outro, meu. E 15 no outro. Você conseguiu, Mauricélia, enxergar uma oportunidade, nas 2 oportunidades que eu te dei, os 2 pãezinhos que eu te dei na mão, você soube enxergar neles o que muitos não vão enxergar. Muitas mulheres vão pegar o seu dinheiro e vão comer pizza no final de semana, mas não vão investir num programa que qualifica a mulher para ser líder de um negócio tão grandioso como é Mary Kay. Muitas mulheres vão ouvir essa live e vão continuar olhando para a tua história e nunca vão ter oportunidade de contar a sua. Então, meu, e a gente realmente tem que arriscar, né? Eu acho que o risco é válido, porque se a gente não arrisca, você nunca vai saber como que seria, né? E o teu programa, meu, independente de qualquer conquista que se tenha nele, você já tem a conquista de você se conhecer, de você aprender, né, reprogramar sua mente, você aprender, tomar consciência de que você precisa cuidar de você, que é você que cuida de você, que você que dá direção à sua vida. Então, não precisava de mais conquista nenhuma, isso já dá uma independência, já dá asas para a gente. Né? Sabe, Mauricélia, aqui tem mais um dado que as pessoas não sabem, que é o terceiro para a gente finalizar. Sim. Você tinha uma pontuação. E a pontuação nesse negócio é algo assim, ó,
fundamental para que você atinja a maior conquista de liderança dessa companhia. O tão sonhado, né, e almejado troféu 4 rodas. Aquele lindo carro rosa que vocês veem aí desfilando por todo o Brasil. Para ter aquele carro, Marcélia, você tem que fazer pontuação. Você não tem que ser linda, você não tem que vender milhões, você tem que saber fazer pontuação. E essa pontuação, para quem não sabe, são 600 mil pontos de vendas. E cada ponto equivale a mais ou menos R$1. Eu estou falando que eu treino líderes, Mauricélia, com toda a minha humildade, para atingir 600 mil pontos e sentar, literalmente, em cima do seu troféu 4 rodas. Mauricélia, a tua pontuação era de 2.000 em janeiro, quando você entrou no programa. Sim. Me recorda? Era 2.000? Era 2.000 e alguma coisa, 2.200, mais ou menos. Contando com a tua pontuação pessoal? Não, é a pontuação da minha equipe. Produção de equipe. Isso aí. E depois, quando você girou lá o sistema em maio, qual foi a pontuação? 4.608 da equipe, mais 2.000, meu, deu 6.308, eu acho. Mauricélia, qual foi a tua pontuação de produção em março? 4.000 e alguma coisa, mesmo. Não estou lembrando exatamente a numeração, mas... Isso saiu... Não, em maio você teve... Deixa eu olhar aqui que você mandou para mim o print. Em maio você teve, com sua produção, você fechou 6.000 pontos no programa. 6.308. Tá. Agora, em março, você Em março foi 400 e pouquinho, meu. Em março, um mês antes de abril, você teve uma pontuação também. 400 e alguma coisa. 444, eu acho. Não estou lembrando aqui agora. E vê que não foi, assim, um processo, né, Mauricélia, que foi mágico. Vou fazer assim, ó, início da noite pro dia. Vou adquirir o programa do fulaninho lá e o fulaninho vai me ensinar a fazer uma multiplicação de inícios. Sim. A gente vê sendo vendido. E tudo bem, cada um sabe o que está vendendo. Cada um que se responsabilize por aquilo que vende. Eu não vendo milagre. Eu vendo resultado. E o resultado, vamos dizer assim, o resultado está aí para qualquer um ver. É só chamar lá a Mauricélia, né, Mauricélia? Isso, meu. Lá da tela. Mas eu estou com um print aqui que você teve 414 em março. Aí, ó. E de 414 para abril, de março para abril, você saiu de 414 pontos para 4.308 pontos. Em janeiro, você entrou no programa com 2.628. Ô, Mel, e agora, lá no sistema, esse mês de maio, já está lá 3.700 pontos. E provavelmente ele vai para 6.000, porque só em início são 300 pontos por cada kit, sem contar as vendas, né, Mauricélia? Mas sem contar a produção. Então, se você coloca lá 20 mulheres fechando 20, você já está com 6.000. Você está com 13, que você iniciou desde maio, né? Fechando 20, você já está com 6.000 pontos até o final do mês. E essa pontuação, Mauricélia, é uma pontuação que uma líder, que o cargo de liderança é quando a Mary Kay te intitula diretora, né? Você tem uma unidade de vendas. E é nesse momento que você tem que provar a sua liderança também em pontuação. Você tem que fechar, no mínimo, uma produção da tua unidade de 10.000 pontos. 10.000 pontos. Então, hoje, você ainda nem é diretor. Você nem entrou ainda na qualificação. Você vai colocar essa carta dia 1º. Mas você já está gerando uma pontuação altíssima. E eu quero dizer com isso, Mauricélia, que para tudo, voltando para o início da nossa live, para tudo que exige
desenvolvimento, planejamento. Você tem que saber que nenhum resultado vai vir assim, ó, shift. Porque se ele vier shift, rapidinho, é ali na esquina que você perde tudo. Porque você não tem base nenhuma para sustentar o que você desenvolveu. Então, lembra que lá, quando eu falei sobre o programa, eu disse, Mauricélia, vocês têm que saber que quando vocês entrarem em qualificação, vocês têm que colocar 30 mulheres no negócio. E se você não tiver sustentação de liderança, você não consegue permanecer nessa qualificação. Você precisa desenvolver, são princípios da liderança que você precisa ter. São habilidades de um líder. E uma delas você exerceu, que é saber servir. É colocar em primeiro lugar as pessoas que estão contigo. Amém. Então, eu quero deixar aqui, né, meu agradecimento pela tua confiança, tua dedicação ao projeto, esse projeto Serdic, e deixar aqui o meu convite para vocês que são empresárias, são advogadas, profissionais autônomas, você não importa com essa profissão. No nosso clube, nós somos o Conquiste, e lá a gente ousa conquistar a nós mesmos, né, Mauricélia? Não importa se você quer ser DIC ou não. Ser DIC é talvez algo que você nem imagina que você é capaz de chegar, né, Mauricélia? Mas a Mauricélia quebrou todas as metas viáveis e inviáveis para provar para a gente que não é tudo isso que você acredita que você precisa para chegar aos seus resultados. Você precisa conhecer os princípios bíblicos que Jesus Cristo nos deixou para a gente manter um processo de liderança saudável. E ser saudável é ter uma companhia, né? Que é onde o maior bem são as pessoas que investem em você. Mauricélia, eu espero que muitas possam ouvir a tua história e não ficar só te honrando pela tua trajetória, mas que elas possam abrir os olhos, a visão para aquilo que Deus fez na tua vida. Amém? Você quer deixar aqui algum recadinho para o pessoal que vai te escutar, Mauricélia? Sim, Mel. Eu gostaria de te agradecer, né, pela oportunidade, pela confiança também, né? Vem mais pertinho aqui. E gostaria de falar, né, com todas que estão ouvindo, né, que não é fácil vir aqui expor a história pessoal da gente, mas quando eu venho justamente para dizer que é importante, né, se você deseja algo, você pode conseguir se você quiser, mas você precisa realmente de encontrar pessoas como a Mel, de confiar no potencial dela e saber que você sozinha não consegue quebrar determinadas situações que existem na sua história, que você precisa realmente de ajuda, e a Mel é a pessoa mais indicada. Porque eu digo que eu experimentei, né, Mel? Não é demagogia, mas porque realmente eu experimentei isso, né? Então, se você quer algo, né, não precisa querer ser DIC, mas qualquer coisa que você quer ser, você pode ser, se você quiser, mas você precisa fazer realmente um trabalho de autoconhecimento. Mauricélia, inclusive eu digo que sim, eu sei o que eu faço, eu não me arriscaria e nem arriscaria a tua vida expor algo que a gente não tivesse certeza do que aconteceu, números que comprovassem tudo isso, né? Eu acredito que isso eu só tenho porque eu tenho princípios na minha vida. Eu poderia contar a historinha que eu quisesse para todos que estão nos assistindo, Mauricélia, mas nem tu permitiria, né? Não, quer dizer, Deus não levantou qualquer pessoa, Ele levanta pessoas que têm propósito. E talvez, né, e a gente vê muito isso, pessoas que se vendem por testemunhos e para que haja um ganho lá na frente. Né? Eu não te dei nada mais do que aquilo que você pagou para ter. Né? E se eu te dei alguma coisa a mais, foi por merecimento teu. Né? Agora, todas tiveram a mesma oportunidade, todas que participaram tiveram seus resultados,
e elas são umas fofas, a gente sabe disso. Mas, Mauricélia, você foi a única e foi a primeira a realmente aceitar o desafio que eu fiz. Você tinha muito mais do que 10, dia 5 de maio. Você bateu o desafio de ser DIC, e eu creio que isso vai se perpetuar pela história de muitas que vão entrar no programa e vão sim, né, passar pelo processo que você passou em 5 meses de desenvolvimento, porque não existe mágica, queridos. A mente humana não trabalha com mágica, ela trabalha com a ciência. A ciência foi Deus que colocou para desafiar o homem, para dizer, o poder vem de mim. Né, Mauricélia? Então, se você conhece um profissional, né, Mauricélia, você que nos escuta, que você confia, que faz um trabalho sério, porque a mente é um maior bem que Deus te deixou aqui na Terra. Então, faça um processo, né? Busque esse profissional que você confia, como a Mauricélia confia em mim, mas busque. Porque Jesus foi o maior coach que pisou nessa terra. E ele deixou com isso uma mensagem para nós, né? Que sozinhos, às vezes, a gente não consegue enxergar. Nós precisamos de alguém que não só nos ajude a ver, mas que nos acompanhe nesse processo. E foi o que eu fiz até aqui. E vou continuar contigo, Mauricélia. Estamos juntos, meu. Então tá bom, a gente deixa aqui então um abração para todo mundo que vai nos assistir ainda nas redes sociais. A gente vai estar compartilhando ainda outros, né, outros desafios aí, né, Mauricélia? E convido você que está nos assistindo a fazer parte, para começo, como a Mauricélia, né, começou. Entra por, né? Vem com a gente, conquiste, para que você comece a usar, a conquistar primeiramente a você. A gente quer estar contigo nessa trajetória, né, Mauricélia? Trilhar junto. Eu quero te acompanhar nesse processo. E não importa para mim qual é o teu resultado, né? Eu vou te dar as ferramentas para você chegar onde você quer. Não onde que eu desejo que você chegue, mas aonde você quer chegar, né, Mauricélia? Mel, você está com aquela promoção lá de 7 dias de experimento, né, Mel? Então, tem mais os 7 dias de test drive, né? Entra no clube, faz assinatura. Ah, meu, não era o que eu queria, não era o que eu imaginava. Foi bem lembrado, né, Mauricélia? É só cancelar a assinatura, não vai ser debitado nada no cartão. Mas lembrando já, né, Mauricélia, que a gente começa segunda-feira um estudo de um livro que foi escrito por uma neurocientista que se chama Ative Seu Cérebro. Essa neurocientista é uma mulher cristã, né, evangélica, e ela traz a ciência pura de como é que funciona o cérebro humano. E o mais incrível desse livro é onde nós juntas, eu vou ajudar vocês num guia de 21 dias para desintoxicar a sua mente, o seu cérebro. E eu vou te ajudar a trilhar. Já entramos aí, né, com um programa exclusivo dentro do Clube Conquiste. Vai ser tremendo e às 9 horas, segunda-feira, eu estou online aqui dentro, lá dentro do clube, né? Porque agora está lá, aqui eu estou ao vivo para todo mundo, né, Mauricélia? Mas vai ser exclusivamente para quem tiver assinatura e estiver dentro do Clube Conquiste. Isso. Eu esqueci de alguma coisa, Mauricélia? Acho que não, né? Eu acho que não, também acho que não. Nós começamos... E o pessoal também, para saber, assim, para a gente finalizar, que ontem a gente fez uma sessão de hipnose em grupo, e que também foi tremendo aí para as novos membros, mulheres membros do Clube Conquiste, que ficaram apaixonadas aí pelo, né? Porque é assim, né, Mauricélia? Já sai tendo resultado o negócio, né? É isso que eu quero. Eu acredito que tudo que a gente aprendeu sobre mente humana, eu, que fui uma mulher que passei mais de 10 anos dentro de consultório psiquiátrico, eu ousei mudar tudo isso na minha vida. Eu busquei a minha cura através da minha fé, eu consegui ser curada de uma síndrome de pânico e uma depressão, eu ousei conquistar a mim mesma. E é isso que eu faço todos os dias na minha vida. E ensino mulheres a fazer também. Amém, Mauricélia? Sim, glória a Deus. Então, até a nossa próxima live, aqui dentro da biblioteca do Clube Conquiste. Até que ficou maravilhosa, amei ela. Então, e vai ter masterclass lá também, né? Mostrando como é que vocês usam as tecnologias, as ferramentas que existem
de vendas, de mercado, para que você prospere. Dentro do meu curso de pós-graduação em gestão de negócios, com competências, em foco em competências comportamentais, eu vou trazer muito conteúdo aí, e também as nossas mentorias, uma mentoria por mês dentro do clube, para que a gente possa se conhecer e eu saber quais são os resultados que vocês querem atingir, para que eu possa dar essas ferramentas para vocês também. Amém, Mauricélia? Amém, Mel. Então, que Deus abençoe. Um abraço da coach, bem apertado. Tchau, gente. Até daqui a pouquinho. Beijo. Foi um prazer, Mauricélia. Prazer foi meu. Obrigada. Tchau, querida.